couro será apresentada pelo nosso amigo, primeiro presidente da Beketik, o senhor Clécio Eggers. Ele não quer que fale nada dele, porque ele é muito modesto nesse ponto e todo mundo o conhece. Mas o Clécio já fez muita coisa pelo nosso couro, desde o tempo em que militava no VAC, os continentes, na venda, na promoção do nosso couro brasileiro. Então eu passo a palavra ao Clécio para que ele faça a sua exposição, haverá tempo para perguntas, e já, se eu me esquecer de avisar no final, para a próxima reunião, que certamente em dezembro não vai ser uma reunião, vai ser uma confraternização de final de ano, mas nas próximas reuniões, agora no horário de verão, vamos passar para as 8 horas da noite, às 20 horas, que me parece um pouquinho cedo, pelo menos pelo horário do sol, esse horário das 7h30. Clécio, por favor. Pessoal, boa noite. Na realidade, o Etevaldo me convidou para vir para cá, bater um papo com vocês. E, como ele disse, eu não gosto da formalidade, então, assim de imediato, eu quero dizer que prefiro manter muito mais uma conversa informal, coloquial, e se qualquer um de vocês tiver alguma dúvida durante a apresentação, vamos discutindo, vamos conversando. Eu, na realidade, tinha a incumbência do Etevaldo de falar um pouco sobre o mercado, quando também estaria aí um grupo de pessoal para falar sobre carne. E depois eu soube que eles não viriam. Botei alguns dados adicionais, inclusive, sobre essa área de carne que eu estou achando interessante de colocar e discutir, e quero repartir com vocês. E aí, de novo, a mesma história. Para mim, são dados que foram compilados, a interpretação é aquela que a gente vai dando aqui, e estou muito aberto para qualquer pergunta ou qualquer tipo de comentário adicional. Quer dizer, prefiro fazer isso a várias mãos do que ficar aqui num monólogo que não interessa. Então, basicamente isso. Me considero da casa, como membro da Beketik. Então, estou aqui entre colegas conversando e não estou dando uma palestra formal. A menina me perguntou se poderia depois publicar isso. Tudo que está aqui, na realidade, são informações. Tem algumas coisas que são chutômetros qualificados, quer dizer, coisas que são mais interpretação ou algo assim. Mas a grande maioria é estatística que está aqui, que pode perfeitamente ser colocado. E sobre aquilo que eventualmente é chutômetro, na realidade estou disposto a discutir para ver a validade deles ou não. Etevaldo, vamos lá para o primeiro quadro, então. Normalmente, quando eu estava falando sobre mercado de couros, ou como tem um título pomposo aí de Panorama Mundial de Couros, normalmente o enfoque que a gente dava sempre era na parte de mercado, produto, vendas, ou seja, a parte da demanda. Eu, na realidade, estou deixando essa parte para depois, para a segunda etapa, porque cada vez mais importante dentro do nosso setor é analisar realmente a parte da oferta. Quer dizer, o que tem disponível, qual a tendência do mercado, e basicamente nesse equilíbrio entre oferta e demanda é que estão as soluções dos nossos problemas todos na área de couro, na área de curtume, na atividade de couro que nós temos. Então, o que nós temos aqui? Vocês enxergam bem isso? Hein? Não, eu só pergunto se está visível, porque eu vou falando sobre isso. Está visível? Hein? Bom, na realidade, o mundo hoje tem um rebanho total que são bovinos e bubalinos. E bubalinos são importantes porque a parte da Índia envolvida no sistema é uma fatia importante de todo o mercado.
Como? 1 bilhão de cabeças é o total do rebanho atualmente no mundo. É esse o número que se toma como base. O abate, ou a disponibilidade mundial é de 230 milhões de couros por ano. Esse é o número que normalmente se trabalha. Lógico que o desfrute é 23%. A produção de carne, peso carcaça, é de 56,8 milhões de toneladas. O peso médio é 247 quilos por peça, por cabeça. Nós tivemos, e esse é um dado interessante, um crescimento na produção mundial de carne nos últimos 20 anos, de 91 a 2011, em torno de 13%, com uma queda do rebanho bovino nesse mesmo período de 6%. Então, o que está acontecendo basicamente no mundo, lendo essa posição? É de que o peso médio dos animais aumenta em função de genética, em função de alimentação, em função de fitossanitários e coisa desse tipo. O peso médio aumenta e o rebanho em si diminuiu. A distribuição disso mostra a Índia em primeiro lugar com 324 milhões de cabeças, o Brasil com 180, a China 103, Estados Unidos 91, União Europeia com 85, Argentina 49, Austrália 28. Ou seja, os 7 maiores produtores, os 7 maiores detentores de rebanho, têm 85% do total mundial do rebanho disponível. Esses 7 em abate, tem na China o maior produtor, 40 milhões, 41 milhões. Tem no Brasil o segundo, o Brasil é o segundo em rebanho e o segundo em abate. Tem nos Estados Unidos o terceiro. Tem na Índia, que é o maior rebanho, o quarto produtor. E aí depois vem União Europeia, Argentina e Austrália na mesma ordem. Nos desfrutes, a concentração está China e Estados Unidos, o que é interessante porque China com um desfrute bastante alto, China e Estados Unidos, União Europeia, Austrália, Argentina e Brasil mais ou menos na mesma linha, e somente 9,5% de desfrute na Índia. A produção de carne, os Estados Unidos tem 11,5 bilhões, é o maior, dos 56,8, 11,5 estão nos Estados Unidos. O Brasil continua sendo o segundo com 9, União Europeia com 8, depois disso a China com 5,5, a Índia com 3,1, a Argentina e a Austrália 2,622. O peso médio das carcaças, o peso médio da carcaça geral é 247. Quem está dentro dessa linha? Os Estados Unidos, que é o maior, com 327, a União Europeia 284, o Brasil com 232, a Argentina 243, a Austrália 268. Mostra que, basicamente, quem tem criação intensiva, que são basicamente feedlots, tem o maior peso. Quem tem a criação extensiva organizada, que é o caso do Argentina, Brasil, Austrália, tem pesos muito próximos. E quem tem, vamos dizer assim, um tipo de desfrute alto, porém abate com animais menores, que é o caso da China, 135, e tem 100 quilos por carcaça na Índia, e aí tem uma razão específica que nós vamos voltar mais adiante no segundo quadro.
O crescimento em geral teve 180% de aumento nos últimos 20 anos na China, 109% na Índia, 64% no Brasil, 14% somente nos Estados Unidos, 24% a menos na Europa, 15% a menos na Argentina e 20% a mais na Austrália. Interessante aqui nos Estados Unidos, hoje os Estados Unidos têm 91 milhões de cabeças. Na realidade, esse é um número que praticamente, se tomares uma linha e colocares o rebanho americano, você voltando para trás no tempo, esse número equivale à produção americana, ao rebanho americano de 1952. Em 1977, os Estados Unidos teve o pico, 137 milhões. E de lá veio caindo paulatinamente para chegar agora novamente nos 91. Quer dizer, a tendência de um recuo, uma curva em queda nos Estados Unidos, né, mostrando que a atividade em si recua. A quantidade de carne disponível é maior, o rebanho é bem menor, por causa do aproveitamento do animal, por causa da engorda específica. O problema basicamente é de que o envelope é um só, quer dizer, a queda do abate representa menos matéria-prima couro, mas representa mais matéria-prima carne, tá? Então, de uma certa forma se compensa. Se vamos analisar por aí pelo todo, o que a gente vê? A gente vê que a tendência seria de seguir adiante uma queda que é pequena, porque 20 anos, 6% não é muita coisa, mas na realidade a tendência era de ter uma queda continuada. Acontece o seguinte, um dos fatores mais importantes que tem aqui, pelo tamanho do rebanho, é a Índia. E aí vem a grande pergunta sobre o que vai acontecer na Índia. E é o que nós estávamos falando, o Lauro e eu estava batendo papo lá com um grupo de pessoas falando sobre isso aí há pouco. Na realidade, qual a situação da Índia e o que vai acontecer com a Índia? Quadro 2, tá?